Você que puder estender a mão para cá, vamos orar para o perdedor? Glória a Deus, aleluia. Estenda a mão para cá. Maravilha, Pai. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que dá teu servo diante da tua presença. Meu Deus, que não seja Ele, mas que seja a tua vontade, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha guiar Ele na tua face, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor coloque a palavra na boca dele agora, neste momento, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu vaso. Amém. E graças a Deus. As palmas que eu vou. Deus, ó Pai Santo, Santo, Cumprimento a amada igreja com a santa paz de Jesus Cristo. Amém. aleluia. Desde já gostaria de estar agradecendo primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Segundo ao pastor César, que nos fez esse convite. Para mim é uma honra estar abrindo essa cruzada, porque diante desses 3 dias, claro que vai ter vários outros pregadores, levitas, que possam ser usados por Deus também. Aleluia. E para mim é uma honra ser usado por Deus nesse momento. Segundo, gostaria de estar agradecendo também a minha esposa por estar me acompanhando cada vez mais, essa pessoa que eu amo cada vez mais, aprendi cada vez mais a amar, que ela tem me dado auxílio cada vez mais no meu ministério. Agradecer ao Santiago, a esposa, por ter abrido as portas e trazer nós aqui à casa de Deus. Até mesmo essa semana eu fiquei sem carro, ele se prontificou a trazer nós. Aleluia. Que Deus tenha abençoado a vida dele também, cada vez mais. Glória. E nos abençoado também. Como o pastor César teve nos agendado faz um mês mais ou menos, ele já tinha me dado até o tema dessa cruzada profética. E Deus, ele falou no meu coração: não mude a palavra. A palavra que eu te di, não muda ela. Pode ser uma cruzada profética, mas a palavra que eu vou te dar, ela em si, ela já é profética. Meu Deus, filha. Amém? Glória. Abra a sua Bíblia em Salmos 23. Amém. Salmos de número 23. Amém? Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, Deus, ele tem falado grandiosamente neste culto. E Deus, ele ainda há de falar cada vez mais em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmos de número 23, versículo 1. Meu Deus. Amém? Todos os irmãos acharam? Glória a Deus. Forte, A palavra de Deus nos fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre.
Amém? Os irmãos podem se assentar adorando a Deus neste momento, amém? Como eu estive falando, irmãos, quando o pastor César nos deu o convite, me deu um tema dessa cruzada, Deus ele falou no meu coração para não mudar, então eu não mudei. Então eu vou pregar em cima do tema que foi nos dado, de Salmos de número 23. E ao meu coração eu estava meditando diante dessa palavra e fiquei baseado diante dela. Como que uma palavra de Salmos 23 ela pode ser profética, como uma cruzada profética, como o pastor César ele denominou esses 3 dias. E Deus falava ao meu coração que toda a palavra que ele vem falando ao coração do servo de Deus e a toda criatura dentro dessa terra, ela já é profética. Porque em meio às circunstâncias que o povo de Deus ele tem passado, se você analisar diante da palavra de Deus, todo momento o povo de Deus necessitava da presença dele e da palavra. Em meio às circunstâncias. E nós podemos ver aqui em Salmos 23 que a primeira base desses salmos é uma das passagens mais conhecidas em meio ao povo evangélico. E até mesmo podemos abranger um pouco mais, até o católico, até o espírita, muitas vezes ele pode conhecer essa palavra. Mas a profundeza da palavra é aquele servo que busca a Deus que vai conhecer ela. Glória a Deus. Aí que vem a diferença. Até o inimigo ele conhece a palavra. Verdade. Pode conhecer ela de capa a capa. Olha aí. Mas o conhecimento, a sabedoria, e uma coisa que eu vou lhe falar neste momento, o inimigo ele não conhece, que é a sabedoria que vem do alto céu, que é aquilo que nós chamamos de revelação. Olha aí. É a revelação que Deus ele traz a nosso momento. Essa palavra ela pode ser pregada 5, 10, 20 vezes no mesmo culto, mas ela se revela a cada momento, a cada pessoa. Por isso que Deus ele mandou eu não mudar essa palavra. Aleluia. Porque Ele quer revelar algo ao teu conhecimento, à tua sabedoria. E Ele nos lembra da profunda relação entre Deus e seus filhos. Olha aí. Essa palavra de Salmos 23, ele vem falando e ele retrata pela uma figura do pastor e suas ovelhas. Meu Deus. Esse texto tem o poder de confortar, fortalecer e guardar-nos aos desafios da vida. Aleluia. Não sei da maneira que você adentrou dentro dessa casa, não sei a sua história, o dia de ontem, o dia de hoje na tua vida, mas nessa noite eu venho como voz profética, como profeta de Deus para a tua vida. Não importa a circunstância que você passou no dia de ontem ou está passando no dia de hoje, talvez seu dia pode ter sido um dia pior, mas nessa noite Deus vem trazendo uma palavra para a sua vida. E da maneira que você adentrou dentro dessa casa, você não vai sair. Glória a Deus. Você vai sair de uma maneira diferente desse dia, nessa noite. Deus ele quer transformar diante dessa palavra a tua vida e as suas veredas. Glória a Deus. Maravilha. Que Deus ele quer fazer algo grandioso em nossas vidas. Verdade. E primeiro ponto, diante dessa palavra, irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo 3, Deus ele vem falando. Deus é o pastor que cuida. Aleluia. Glória a Deus. Ele cuida no mínimo dos detalhes. Meu Deus. Sabe a hora que você necessita de algo na tua cozinha, ou até mesmo no teu celeiro? Olha aí.
ou até mesmo a gasolina do teu carro para tudo. Deus, Ele trata, Ele cuida nos mínimos detalhes. Glória a Deus. É verdade. Por isso que Ele é chamado o pastor. Meu Deus. Mas diante dessa palavra, irmãos, nós podemos dizer, no versículo 1, é comum o Senhor ser chamado de pastor. Olha aí. Mas uma coisa, pastor de seu povo Israel. No capítulo 74, do versículo 1 e do versículo 80, no capítulo 80, versículo 1, Deus, Ele nos fala sobre isso, que Ele é o pastor do nosso povo. Isaías 40, 11, Ele também nos fala sobre isso. No antigo Oriente Próximo, os reis geralmente eram conhecidos como pastores de seu povo. Meu Deus, olha aí. Antigamente já era tratado como pastor. Aleluia. Mas Deus, como nosso pastor supremo, Ele é tratado de uma maneira diferente. Yahvé é o verdadeiro rei. Eita. Por isso o título pastor é mais adequado. É. Muitas vezes nós alegamos, trazendo essa passagem de pastor, aqui o pastor ele é aquele que só cuida da igreja, mas não é somente isso. Ele não só cuida da igreja, ele cuida de povos, de nações, de pessoas. E muito mais importante, Ele cuida de almas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilha, Senhor. Se você analisar diante dessa passagem, irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele for seu pastor, nada te faltará. Mas se você se afastar dele, muitas vezes vai faltar algo em sua vida. Na Verdade. presença dele. Olha aí. Tudo aquilo que você for fazer, Deus, Ele tem que estar no seu caminho. Glória. O seu pastor, ele tem que estar no seu caminho. A dependência total, o salmista, ele mostra diante disso. E começa reconhecendo que Deus é o pastor dele. Aleluia. O salmista aqui que ele está falando é Davi. Porque essa passagem ela fala que é o Salmos de Davi. Davi, se você analisar diante da passagem, Davi ele também era uma pessoa, ele já estava, não dentro de casa, mas ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Ou seja, quando Deus ele chama o profeta, ele chama um servo dele, o servo dele ele não está parado, se você for notar, e nenhum servo está parado para fazer a obra. Com que eu venho trazer essa passagem, irmãos? Que aquele servo de Deus, que Deus ele quer chamar, ele não está de braços cruzados, mas ele está de prontidão. Como Davi estava, ele estava cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu sogro, mas ele estava cuidando. Ele poderia estar dentro de casa junto com os irmãos, os guerreiros, mas ele estava cuidando das ovelhas. Quando foi chamado para ter dentro de casa com aquele profeta, e o profeta ele foi chamar Davi para ser rei. Mas uma coisa que nós vemos notar diante dessa passagem, que Davi ele não voltou, ele não foi receber a coroa, ele não foi levado à sinagoga. Ele foi diferente, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Porque o chamado dele não era para ser rei naquele momento exatamente. Era para um momento mais adiante. Mas ele sabia o caminho que ele deveria seguir. É nisso que Deus ele vem falando aos nossos corações, irmãos. Que Deus ele vem chamando nós como Davi em nossas vidas. Assim como o pastor cuida de cada detalhe da vida de suas ovelhas,
Deus ele cuida de nós, suprindo o que precisamos, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Olha aí. Quem é o pastor que não cuida das suas ovelhas, não só materialmente, mas também espiritualmente, que traz também o descanso e renovação. Deus nos leva a pastos verdejantes. Quem é o pastor que não vem trazendo uma palavra, que traz essa palavra aqui, pastos verdejantes? Quando nós imaginamos um pasto verdejante, é lugar que você vai trazer alimento para a sua igreja. Alimento que, vamos dizer, não é igual um miojo que em 30 segundos está pronto, que sustenta só meia hora, mas uma palavra que ela traz substância. Deus conhece. Às vezes pode ser um arroz e um feijão. Às vezes o pastor César vem trazendo palavra que seja repetitiva, mas ela traz substância. É verdade. Ela traz alimento para nossas vidas. Quanto mais pastores não vêm trazendo palavras que traz substância, não somente para um momento, mas para várias circunstâncias em nossas vidas, irmãos. Deus ele vem trazendo substância a cada momento, a cada palavra. E muitas vezes nós, até mesmo em meio aos pastos verdejantes e águas tranquilas, simbolizando paz e sustento em meio à adversidade, ele também refrigera a nossa alma, trazendo restauração quando estamos cansados ou abatidos. Quando falamos de cansados e abatidos, nós logo lembramos de uma passagem. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, todos aqueles que estão cansados. Muitas vezes você tem chegado de teu serviço cansado, mas Deus ele tem dado revigor, tem te dado ânimo para vir trazer palavras, para ouvir, para louvar a Deus. Porque nós não viemos a este culto só para ver um pregador ou só para ver um levita, mas viemos para adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Porque Ele que refrigera a nossa alma de todo o coração, amém? Tu és fiel, Pai. E a direção que nos guia, guia-me pelas veredas da justiça. Deus é o nosso guia em caminhos retos, nos ensinando a viver de acordo com a sua vontade, não com a nossa própria vontade. Verdade. Às vezes nós queremos fazer com a nossa própria vontade, andar com nossos próprios pés, mas Deus ele vem fazendo e vem mostrando diante desses salmos que não é da nossa vontade, mas sim da dele, que nós devemos seguir cada vez mais. E uma reflexão que nós damos diante dessa palavra, irmãos, que nós temos confiado no cuidador de Deus, no cuidado de Deus em nossa vida diária. Quantas vezes você tem confiado no cuidado de Deus? Às vezes você tem acabado o gás de sua casa. Olha aí. E você tem confiado no que Deus ele vai trazer no dia de amanhã? Que é isso que Deus tem tratado em nossas vidas. Aleluia. Estamos permitindo que Ele nos guie? É isso que Deus ele vem tratando diante dessa palavra, irmãos. Deus, aleluia. E ao mesmo tempo é uma palavra profética. Às vezes você não pode ter nada dentro da tua casa, mas se um servo de Deus chegar na tua casa e falar que ele vai te dar algo, você vai confiar muitas vezes. Mas Deus ele quer tratar na sua vida cada vez mais, mostrando que é Ele que te guia. Segunda parte dessa passagem, irmãos, no versículo 4 do mesmo capítulo, Deus ele nos fala: Deus é o pastor que protege.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Aleluia. não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória. Quando Deus ele está em suas vidas, você não precisa temer, você não precisa ter medo. Uma coisa que eu aprendo diante dessa passagem, irmãos, que o medo ele traz duas consequências, uma boa e uma ruim. O medo ele pode trazer nós a voltar ao nosso passado, voltar nós a voltar para trás. O medo muitas vezes traz nós vamos dizer, a se retaguardar, ou seja, se definhar, ter medo, mas o medo também traz outra coisa. Para aqueles que são corajosos, ele mostra o enfrentamento. Deus ele mostra enfrentamento para cada um de nós. O medo ele traz essas duas coisas em nossa vida. Aquele que é corajoso ele vai enfrentar de frente. Com Deus ele vai enfrentar cada circunstância, cada momento. E ele mostra diante dessa passagem no versículo 4 que Deus ele protege, que ele é o pastor que protege as nossas vidas. A presença constante, a vida é cheia de vales muitas vezes, momentos de escuridão e incerteza. No entanto, a certeza da presença de Deus nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. É isso que eu estava falando, irmão. E o medo ele traz duas coisas em nossa vida, mas através da presença de Deus e da constante presença de Deus em nossas vidas, Deus ele traz a coragem para nós enfrentar essa situação. Com isso eu venho trazer uma passagem, irmãos, uma passagem bem rápida. Deus ele faz eu lembrar a vida de Gideão. Gideão ele estava passando um momento difícil. De toda aquela colheita que ele estava para fazer, não ia acontecer. Tudo aquilo que ele tinha plantado estava chegando um momento que estava vindo a secidão na terra dele que ele tinha plantado. Mas chegou um momento que Deus falou ao coração dele: vai ao lagar, pega os seus, a sua, como se dizer, a sua colheita. Ali a palavra vem nos mostrando que ele trouxe só um fecho do trigo para massagear no lagar. O lagar não era um lugar que era próprio para isso, para ele bater aquele trigo. O lagar que nós conhecemos diante da passagem de Deus era lugar para macetar uvas, ou seja, as pessoas iam ali, macetavam a uva e aquele suco eles faziam o vinho. Mas naquele momento não era época para fazer aquilo. E Deus ele entregou a Gideão: vai ao lagar e colhe aquilo que você plantou. E ele, com aquele fecho de trigo, ele foi bater no lagar para colher. E naquele momento nós sabemos que Gideão ele estava sendo perseguido por midianitas, povo que queria pegar a colheita dele. Muitas vezes tem acontecido isso em meio de nós. Às vezes tem coisas que nós colhemos, nós plantamos, queremos colher, mas vem o inimigo tentando colher primeiramente. Mas Deus vem nessa noite falando: aquilo que você plantou, você vai colher. Meu Deus! Deus está levantando Gideões nessa noite também, porque Deus quer cuidar. E quando se fala daquele fecho de trigo, ele simboliza uma coisa, irmãos. Esse fecho de trigo ele simboliza a palavra de Deus. Enquanto tiver a palavra de Deus, Deus ele está cuidando, Deus ele está planejando.
E quando tiver palavra, o profeta que tiver baseado na palavra, vai acontecer. Aleluia. Não adianta muitas vezes eu chegar aqui e não tiver palavra. A palavra que vai fazer acontecer algo na tua vida. Se eu profetizar pelos ossos secos, vai acontecer algo, mas pela palavra vai acontecer. Glória. É isso que Deus ele vem falando diante da passagem. E Deus ele vem trazendo um consolo diante dessa passagem também. Versículo 4. Tua vara e teu cajado me consolam. A vara do pastor serve para proteger contra os inimigos. Aleluia. Se você notasse, antigamente os pastores de ovelhas, o cajado deles eram retos e faziam uma curva em cima. A parte que faz a curva era para puxar as ovelhas. Mas ao contrário, o pastor ele conseguia bater com ela, com o cajado. Aleluia. Porque ele dava ensinamento. O pastor de Deus aqui que está falando, ele usa o cajado e a vara para nos servir e para proteger nós também do inimigo, muitas vezes. Verdade. Ao mesmo tempo que ele estava guardando a ovelha no pasto, ensinando ela cada vez mais, ele também protegia com o mesmo cajado. Aleluia. Então, sempre ouça o que o pastor ele tem para dizer à igreja, mesmo que seja exortação. Aleluia. Porque a exortação nos faz trazer a perseverança cada vez mais e ser um crente cada vez melhor em Cristo Jesus. É, Deus. Aleluia. E esse cajado para guiar e corrigir. Deus é o nosso protetor e guia em tempos de perigo. Olha. Se você não tivesse em perigo, você estava na casa de Deus? Se a tua bonança estivesse na tua casa, você estava na casa de Deus? Muitas vezes não. Mas Deus ele traz lutas, traz vendavais em nossa vida, para que nós venhamos buscar Ele a todo momento, a todo instante. Aleluia. E uma reflexão dentro desse versículo 4, que Deus ele nos mostra, em nossos momentos de medo e dificuldade, temos buscado a segurança que vem de saber que Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Por causa que Deus está conosco e nós temos coragem de servir a Deus cada vez mais e seguir nesse caminho, irmãos. Aleluia. E no versículo 5 e 6, Deus ele vem nos tratar de uma maneira diferente. Deus é o pastor que abençoa. Agora que Deus ele vem mostrando diante dessa passagem, que Ele vem mostrando diante de mim, diante de cada um de nós, que Ele é um dos maiores profetas diante da passagem. Aleluia. Nós podemos levantar vários profetas: Samuel, Gideão, Isaías, Jeremias, vários profetas diante da palavra. Mas um deles também era Jesus Cristo, que através da palavra deles Deus curava, Deus tratava na vida espiritual de cada um. E é nisso que Deus ele vem falando ao nosso coração: prepara-os uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia. Porque é nessa hora que Deus ele vai abençoar. Até na hora da tua bênção, Deus ele vai colocar os inimigos do teu lado. Aleluia. Meu Deus. Para eles verem que você estará vencendo. Glória. Porque quem exalta o servo de Deus não é o inimigo, não é você mesmo, é Deus. Aleluia. É o pastor de todos os pastores que exalta a tua vida. É Ele que vai cuidar da tua vida cada vez mais. Glória. E Deus ele vem mostrando provisão em meio aos inimigos, mesmo cercado por desafios muitas vezes. É, Jesus. Deus nos honra e abençoa, mostrando que seu cuidado não é limitado muitas vezes pelas circunstâncias. Tem promessas de Deus
irmãos aqui, eu venho mostrar para vocês que tem duas circunstâncias, tem dois tipos de promessas: as promessas condicionais e a incondicional. Meu Deus. A condicional, ela depende de nós mesmos para acontecer. Depende da tua atitude, da tua oração, do teu jejum. A incondicional, ela não depende, ela só depende do Pai. Meu Deus. Porque independente da condição que você esteja passando, a profecia, ela vai acontecer. E a promessa de Deus, ela vai acontecer na tua vida. Verdade. É por isso que eu não canso de dizer que Deus, ele é o sobrenatural em nossas vidas. Como o Salmos 23 vem falando, ungindo e transbordando a unção com óleo, simboliza a honra em nossas vidas. Glória. Alegria e proteção. Quando o cálice transbordante representa a abundância. Verdade. Deus não apenas supre, mas faz isso de maneira generosa. Glória. Uma passagem que nos mostra muito grande essa sabedoria aqui, que Deus vem nos mostrando, é quando a viúva, ela perde seu marido e vem o cobrador cobrar em sua casa. Mas o profeta vai na casa dela e fala assim primeiramente: o que tens em tua casa? E a viúva fala assim: olha, eu tenho só um pouquinho de azeite, não tenho nada mais do que isso. Olha aí, Deus. Mas o profeta olha para ela e fala assim: você não tem pouco. Olha aí. Pega esse azeite e peça vasilhas para os seus vizinhos. Mas não poucas, mas muitas. Vai e pega vasilhas e entra para o teu quarto. Glória. Como a passagem do irmão já falou, Deus, ele vem confirmando as palavras. É verdade. Quando nós estamos ligados com Deus, Deus, ele vai usando cada um para confirmar a palavra. Aleluia. E quando aquela mulher entra dentro do quarto, ela começa a despejar o azeite em cada vasilha. Chamou os filhos começou a ajudar e foi derramando o azeite em cada vasilha. Mas uma coisa que Deus, ele nos fala, que o azeite foi abundante naquela vida, na vida daquela mulher. Porque enquanto tinha vaso, o azeite estava se derramando. Olha aí, papai. Sabe por que o azeite ele parou? Porque o vaso acabou. Meu Deus. Porque o filho chegou na mãe e falou assim: acabaram os vasos, o que vamos fazer? Aí o azeite acabou. Mas se tivesse mais vaso, ia ser derramado. Quantos vasos tem nessa noite aqui? Glória a Deus. Que Deus, ele pode te encher cada vez mais, te transportar diante dessa unção que Deus, ele vem trazer nessa noite. É nisso que Deus, ele vem trazer essa cruzada profética, Maravilha, Pai. que nós temos que profetizar em meio às circunstâncias. Às vezes nós não vemos nada, não vemos nada de grandioso, mas Deus, ele vem profetizar em suas vidas. Grandioso, Pai. O alimento de amanhã, a gasolina do seu carro amanhã, vem profetizar o seu serviço aberto, escancarado. Deus, ele vem trazendo várias passagens diante disso. E Deus, ele cuida dessa maneira generosa, abundantemente e misericordiamente. A certeza de que o amor de Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida é um motivo de segurança eterna. Essa segurança eterna, irmãos, é a que Deus, ela nos mostra, que cada vez que nós chegarmos a Deus de todo o coração e de toda a alma, Ele traz uma segurança eterna. Ele não vai te faltar nada. Lembra do primeiro versículo? Nada me faltará. É É verdade. essa segurança que Deus está nos dando. É desse jeito. É uma segurança eterna. Aleluia. Deus, tu és santo. E essa reflexão que nos trata aqui, irmãos, estamos vivendo com confiança de que
a bondade e misericórdia de Deus nos segue, muitas vezes nós perguntamos isso para Deus. Será que a confiança, a bondade de Deus nos segue? O livro aqui de Salmos 23, esse capítulo, nos mostra isso. Que Ele traz a bondade em nossas vidas. E Ele profetiza essa bênção em nossas vidas. E uma conclusão que eu trago diante dessa palavra, dentro desses 3 tópicos que eu fiz, entre o versículo 1 e o 6. O Salmo 23 nos ensina a confiar plenamente no Senhor como nosso pastor. Ele cuida de nós, nos protegendo e abençoa-nos em todos os aspectos da vida. Quando reconhecemos Sua presença constante, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. E uma coisa que eu venho fazer a cada um de vocês, irmãos, já estou terminando. Eu venho fazer um apelo, que nós possamos entregar a nossa vida ao bom pastor e seguir suas veredas, sabendo que Ele é fiel para conosco em todos os momentos. Aleluia. Não importa a circunstância. Verdade. Às vezes a porta do serviço fechou. Às vezes o combustível do carro acabou no dia que você vai para o culto. Mas Deus, Ele tem trazido essa palavra para o nosso coração, que nós viemos fazer esse apelo a Deus, que podemos entregar o nosso coração, a nossa alma totalmente a Deus. E uma oração que nós pedimos, que eu peço a Deus neste momento: Senhor, obrigado por ser o nosso pastor, ajude-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias, sabendo que o Teu cuidado, proteção e amor nos guiarão para sempre. Aleluia. Aí nós podemos dizer amém diante dessa passagem. Que Deus, Ele vem nos cuidar cada vez mais. Com a permissão do pastor, eu peço à igreja ficar de pé. Amém? Maravilha. Já estou finalizando. Deus, venha abençoar a sua vida diante dessa passagem de Salmos 23. Poderia estar trazendo palavras mais proféticas diante da Bíblia, mas Deus, Ele não mandou eu mudar, mandou eu pregar diante dessa passagem, diante de Deus. E nessa noite eu convido a você, como esse apelo, diante dessa passagem que nos fala para nós buscarmos a Deus de todo o coração, aquele que muitas vezes não aceitou a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, como teu Salvador, vem à frente. E aquele que muitas vezes não está em algum momento afastado de Deus, quer se reconciliar a Deus, ou aquele mesmo que sente um pouquinho fora dos caminhos, ou até mesmo não está sentindo a presença de Deus, eu convido você a vir à frente, porque nessa noite nós temos que profetizar a bênção na vida de cada um. Aleluia. Eu convido você a profetizar a vida, a bênção na vida de cada um, na vida daquele que mora com você, na vida do teu esposo, da sua esposa. Eu convido você a profetizar, como aquele profeta que profetizou no vale de ossos secos. Você também pode profetizar na vida de cada um nessa noite. Eu convido você a vir à frente. Se não tiver ninguém, amém. Deus, Ele pode tocar no teu coração, no lugar que você está, e naquela pessoa que você está
buscando por ela neste lugar. Porque muitas vezes nós viemos à casa de Deus não só para buscar por nós, mas para buscar muitas vezes por um ente querido, por uma família, pelo filho que muitas vezes está na cadeia, pelo filho que muitas vezes está no hospital. Muitas vezes nós queremos buscar ele. Então eu venho nessa noite fazer uma oração a cada um. Amém? Pai, Senhor, meu Deus grandioso, ó Pai. Estamos, ó Pai, Senhor, ó Pai, Senhor. Após eu estar falando a Tua palavra, ó Pai, Senhor, que não foi da minha boca, ó Pai, Senhor, mas sim da Tua, ó Pai. Que essa palavra venha te bater de encontro ao coração de cada um, ó Pai, Senhor. Venha tratar a cada momento, a cada instante, ó Pai Senhor. Que o Senhor, o nosso pastor, seja o pastor de cada um, ó Pai Senhor. Cuidando, ó Pai Senhor, do mínimo dos detalhes, ó Pai Senhor. A cada momento, a cada instante, ó Pai Senhor. Que a pessoa que adentrou dentro deste lugar, ó Pai Senhor, dessa casa de oração, ó Pai Senhor, não venha sair da mesma maneira, ó Pai Senhor, mas venha sair da maneira diferente, ó Pai Senhor, diante do Teu Espírito Santo, ó Pai Senhor. Vai através do Teu Espírito Santo tocando cada alma, ó Pai Senhor. Cada pessoa que necessita da Tua palavra, ó Pai Senhor. Do Teu bem-querer, ó Pai Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Senhor. Venha fazer de acordo com o Teu bem-querer, ó Pai Senhor. Que através dessa palavra, ó Pai Senhor, bênçãos sejam derramadas, ó Pai Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai Senhor. Eu venho profetizar, ó Pai Senhor, sobre vidas, ó Pai Senhor, aqui presentes, ó Pai Senhor. Que os celeiros vão ser cheios, ó Pai Senhor. Que a Tua casa será abençoada, ó Pai. Que cada vida, ó Pai, aqui presente, ó Pai Senhor, não vai sair da mesma maneira, ó Pai Senhor. Mas através da Tua mão, ó Pai Senhor, serão abençoadas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Senhor. Que eu aqui agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Começa a parte da igreja. Amém, Deus. Eita, Deus. Obrigado. Falando aí, Deus. Debaixo da
o meu carinho, o ele olhou por mim. E agora no meu coração, a minha pelo céu, ela envia pela conversão, nas suas asas, com ele vem está do meu, com ele irei além, com meu coração resolveu, agora amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, só mais um minutinho, o pastor termina, glória a Deus, pode se assentar no nome de Jesus. Temos que colocar uma vírgula. Quando colocamos uma vírgula é porque vai ter continuação. Amanhã, novamente, nós estaremos aqui em uma só fé, em um só coração, em uma só unção. E você é o nosso convidado especial. Quero aqui agradecer o nosso pastor Denilson. Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa, sua família. Pastor Cosmiro, Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa, sua família. Missionário Felipe, Deus abençoe grandiosamente sua casa, sua família, no nome de Jesus. Quero agradecer que a nossa levita Aline, que Deus abençoe grandiosamente. Quero agradecer ao nosso pastor Ney, Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa, sua família. Quero agradecer ao nosso levita Santiago, Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos no nome de Jesus. E amanhã, domingo, nós estaremos aqui, meu amado, em uma só fé, em um só coração, em uma só unção. E você é o nosso convidado especial. Saia daqui com essa palavra no teu coração, meu amado. Coloque em prática, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, saia com essa palavra no nome de Jesus. Meus amados, hoje aqui, ó, nós iremos vender um bauru e um copo de refrigerante, apenas R$5, meu amado. Se você puder nos ajudar, nos ajude no nome de Jesus. Você já se alimentou da palavra espiritual. Agora você vai se alimentar da palavra física, que é o bauru com um copo de refrigerante. Apenas R$5. Você nos ajude em nome de Jesus. Nessa noite só nos resta agradecer, né? Cadê o nosso presbítero Bruno no nome de Jesus? Vem cá, profeta, fazer oração de agradecimento no nome de Jesus. Aleluia, com glória a Deus. Porque só nos resta agradecer, né, meus amados? Então se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Eu cumprimento os nomes da palavra do Senhor. Amém. Para Deus, soberano Deus, eterno Pai, Senhor. Senhor, venha abençoar teus filhos que estão aqui hoje, reunidos no seu nome, Pai. Que o Senhor venha guardar cada um na tua entrada, na tua saída, Pai. E nessa noite, o Senhor venha abençoar a porta do céu, Pai. Até mesmo aqueles, Pai, que vieram tristes de maneira, não venha sair triste, mas venha sair feliz diante da tua presença, pela tua palavra, pelo teu louvor, que foi tudo ministrado, Senhor. E nessa noite, todos nós te agradecemos, até mesmo em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, se de repente você, pastor, eu não tenho dinheiro no bolso, mas eu tenho no Pix, o QR Code está ali no nome de Jesus. É só sei lá, colocar o celular, fazer todos os processos e
Em nome de Jesus você vai ser abençoado. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolação do Espírito de Deus, que esteja com todo o povo de Deus e todos digam amém. O Senhor passa na cantina e vai em paz em nome de Jesus.